Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à aula 4, onde eu vou fazer o quarto e o quinto S. E aí na aula 5 eu vou falar sobre auditoria e vou liberar uma planilha para que vocês façam também, tá? Vou mostrar um pouquinho de algumas coisas práticas aí para vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente passou sobre os 3 primeiros S, tá? E como eu falei, esses 3 primeiros S, eles eram mais fáceis de serem implementados porque você consegue visualizar o antes e o depois, né? São esses operacionais. Agora a gente entra um lamaçal, né? Que é o quarto e o quinto S, de disciplina, de manutenção. Então aqui passam, né, a ser S's comportamentais. Vamos lá. O quarto S é o Seikitsu. E aí, o Seikitsu é o momento de padronizar a aplicação dos 3 S's anteriores. Então, eu quero que vocês entendam que se os 3 primeiros S's se tornaram padrão, isso significa que o quarto S está bem implementado. Aproveita esse momento do quarto S para de fato criar os padrões então que você vai utilizar nas auditorias. Por exemplo, foto da sua mesa de trabalho. Você vai tirar uma foto e você vai criar um documento padrão de como as coisas precisam ser guardadas, como você consegue manter isso ao longo do tempo. Algumas recomendações, o passo a passo, isso vai ser o padrão. Se você mantém esse padrão, ou seja, o primeiro, o segundo S, não só no documento, tá? Esquece o documento agora. Você faz o documento e não só no documento, mas você consegue manter isso ao longo do dia, significa que você está com o quarto S, que é o Seikitsu, bem implementado. Por isso que às vezes a gente passa umas auditorias, e aí eu olho as notas do 5S e eu vejo que o quarto S está maior do que o terceiro, quando a gente separa, né? Tem algumas auditorias que a gente separa notas de cada S, mas como que o quarto S pode estar maior que o terceiro se o quarto S é ter os outros 3 bem implementados? Não faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça, tá? Então toma muito cuidado com relação a esse S na hora de implementar. É importante, né, que ele tente aplicar os primeiros 3 S seguindo um certo padrão de planejamento. E assim, no futuro, quando a empresa estiver maior e mais complexa, todos vão aceitar as regras de limpeza e organização. Não gosto muito dessa frase, mas imagina o seguinte. Você trabalha sozinho e de repente você tem um colega de trabalho ao seu lado, um outro ao seu lado. Se você tem estabelecido algumas regras, de alguns padrões a serem seguidos, é mais fácil ter esses padrões para então incorporar novas pessoas do que incorporar um monte de gente e depois querer estabelecer todo o padrão. Tá? Óbvio que tem que ter um equilíbrio, né? Padrão demais engessa uma empresa, engessa um departamento, não é essa a ideia. Como eu falei, o 5S tem que ter produtividade, mas padrão de menos vira uma bagunça, tá? E aí, o quarto S é preservar todas as conquistas anteriores, conservação da vida, zelar pela higiene pessoal e segurança sempre, beleza? Tem aí algumas vantagens também, como equilíbrio físico e etc, prevenção de doenças. Isso é muito comum, tá, pessoal? Em empresas que trabalham na área farmacêutica, laboratório, a parte de alimentação, o 5S pode ser utilizado como um enfoque preventivo. Então perceba como você tem vários objetivos dependendo da empresa, do porte, do segmento, você consegue dar um foco específico para o programa. Bom, um erro também muito comum. A maioria das empresas que querem implementar o 5S querem partir para o negócio mais complexo. Ao departamento mais bagunçado, o departamento mais importante da empresa, é aqui que a gente vai fazer, porque aqui é o coração do negócio. Não é uma recomendação, tá? A recomendação é que você não precisa pegar também o mais fácil, não é isso, né? Mas você precisa pegar um departamento que funcione como piloto. Que ali as coisas deem certo. Que ali as coisas possam ser replicadas. E você vai, como eu falei naquela hora que você ia meio que esmagando, vai chegar no departamento mais complexo. E aí você tem um histórico de que boa parte da empresa já implementou. Só falta ali. Então, é um erro quando a gente tenta pegar o cenário mais complexo e tentar resolver. Pode dar certo? Claro que pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande, tá? Tem uma tabelinha aqui, né? Como eu falei, tabelinha bem genérica aí para vocês, né? Se a empresa está aplicando os 3 S anteriores e etc. E aí eu tenho o Numbers Game. Vamos lá. Numbers Game avançando mais um pouquinho no S.
tá? Que é o senso ali de limpeza, a gente já está passando cada vez mais. E aí quando eu implemento esses S's, eu tenho esse cenário aqui, ó. Olha que engraçado, né? No caso aí eu tenho basicamente um padrão onde eu implementei. E agora eu acho que eu não preciso dar tempo adicional, né? Quanto tempo vocês encontram aí do 1 até o 49, né, se comparado com uma velocidade anterior lá naquela bagunça que tava? Então, eu estou usando o 5S como forma de aumentar a produtividade nesse caso. Perfeito? E aí, o 5S eu também falei para vocês que ia passar nesse encontro, porque o outro eu quero deixar para falar sobre auditorias e sobre a planilha que eu vou liberar, é sobre a mudança de comportamento. Então, pessoal, muito básico, né? Básico de se falar, difícil de se conquistar. E aí a gente precisaria de um treinamento completo sobre gestão de mudança, sobre cultura, enfim. Se você quiser aprofundar, tem o nosso treinamento completo de 5S, tem os nossos MBAs, cursos, nossas pós-graduações a respeito de temas que abordam o 5S, tá? Você pode falar com alguém do nosso time que vai te dar todas as dicas, inclusive vou colocar alguns links aqui para que vocês possam ter acesso. E aí você precisa manter esse negócio rodando, basicamente, tá? E requer, obviamente, né, conceitos adicionais a respeito de gestão de pessoas. Então, eu preciso estar aplicando corretamente os quatro primeiros S's para conseguir atingir esse 5S, que seria a plenitude aí do Shitsuck, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou passar para vocês, que é essa daqui, ó. Ter coragem para mudar, tenacidade para manter e persistência para aperfeiçoar sempre o que já foi conquistado. Não existe 5S perfeito, não existe empresa que não possa aprimorar, não existe empresa que seja um padrão no qual você não consiga ter mais evolução. Sempre há como evoluir. Então, não espere pelo 5S perfeito, mas comece, implemente, faça. Putz, mas hoje saiu um pouco do eixo. Não tem problema, amanhã você retoma. Só que isso precisa estar dentro de você e não como uma semana do 5S, que isso não faz sentido. Tá bom? Tome muito cuidado com relação a isso, que isso é importantíssimo. E aí, tem aí algumas vantagens como previsibilidade, cumprimento, aperfeiçoamento, né, autocontrole. Tem até a tabela do 5S bem genérica aqui, mas eu quero mostrar o resultado final do Numbers Game. Vamos voltar aqui só para falar sobre esse daqui, ó. Tem como melhorar isso daqui? Tem como melhorar, tá? Por quê? Porque aí eu posso chegar em algo semelhante a isso. Então eu saí de uma bagunça generalizada, por assim dizer, e cheguei em algo padronizado, fácil de se trabalhar, fácil de ser mantido. E como eu falei, se o negócio for complexo de ser mantido, ninguém vai fazer. Então não burocratize o 5S, faça com que o 5S trabalhe para você e não ao contrário. Beleza? Ó, deixa o seu like nesse vídeo, curta aí, compartilhe. Próxima aula a gente encerra o nosso mini curso e aí vamos entrar no assunto de auditoria. Pessoal, os 3 primeiros S eu pedi tarefas para vocês implementarem. Na última, tá? Eu vou pedir também uma tarefinha ali de vocês criarem um checklist, uma auditoria e começarem a passar isso esporadicamente. Vou até passar uma regra para vocês utilizarem, tá? Vejo vocês no próximo encontro. Até lá.